Pessoal, então essa é a nossa segunda aula envolvendo as leis da termodinâmica. Então, na aula passada, a gente viu a primeira lei da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica, ela trata do princípio da conservação da energia. O que a primeira lei da termodinâmica diz? Que se a gente adiciona calor em um sistema, esse calor ou ele é transformado em trabalho, ou ele é transformado na variação da energia interna do sistema. Ou a gente pode enunciar a primeira lei da termodinâmica da seguinte maneira: na natureza, nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. Então, a energia ela está sempre se transformando em outras formas de energia. É isso que diz a primeira lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela vai, de certa forma, complementar a primeira. Porque pensa comigo, aqui a gente tem uma imagem de uma pessoa quebrando um ovo. Imagine que esse sistema, essa situação, ela seja fechada, ou seja, o ambiente externo não pode interferir nessa situação. Agora eu faço uma pergunta para vocês, é uma pergunta que os físicos já se faziam desde a antiguidade, desde os tempos mais remotos. A gente quebra um ovo, certo? Então a energia antes que eu utilizei para quebrar o ovo vai ser igual à energia depois, certo? Só que eu posso pegar o ovo quebrado todo lá e espalhado e fazer ele virar o ovo perfeitamente igual ele era antes? Não, isso não é possível. Então, os físicos percebem que existe um processo que a gente não pode voltar atrás, que obedece à conservação da energia, ou seja, toda a energia antes é igual à energia depois, mas eu não consigo retomar essa energia ao estado inicial. Mesmo se você pegar a clara, se você pegar a gema, se você colar a casca ali, você não vai ter o ovo idêntico ao que era antes. Então, isso que está relacionado à segunda lei da termodinâmica, certo? A degradação da forma da energia. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Ó. O primeiro deles é a lâmpada incandescente, que a gente não usa mais na nossa casa, né? Poucas, eu acho que nem pode mais vender esse tipo de lâmpada. O que essa lâmpada faz? Ela recebe energia elétrica, que é uma forma de energia, e transforma essa energia em luz. Essa é a função de toda lâmpada, né? Gerar luz. Então, a luz ilumina as nossas residências, nossa rua. Então, ó, parte da energia chega para ela, parte é transformada em luz. Só que uma parte é transformada em calor. Só que a gente não quer que essa energia seja transformada em calor, mas isso acontece sem a gente querer. Por isso que a gente não tem mais essas lâmpadas, porque elas transformam grande parte da energia que elas recebem em calor. Então elas são menos eficientes. Se você pegar as lâmpadas de LED hoje, elas são lâmpadas que utilizam quase toda a energia elétrica e transformam em luz, mas mesmo assim elas ainda geram calor. Então, o calor é uma forma de energia que a gente chama de não útil, porque a gente não usa ele para nada nessa situação. A gente deveria utilizar toda a energia útil, que é a energia que chega, e deveria transformar para o fim que a gente quer, no caso é a luz. Só que em todas as situações a gente vai ter perdas por energia não útil. Um outro exemplo, aqui a gente tem um motor de carro. Quando a gente está dirigindo, a gasolina ela é queimada, ou o álcool, ou o diesel. Parte dessa queima gera calor. Parte dessa queima gera barulho, gera atrito, né? Porque as peças estão sempre encostando uma na outra. E parte da energia é transformada em movimento. Qual é a função do motor? É pegar a energia da gasolina e transformar em movimento. Só que a gente tem a transformação de outras energias não úteis, que é o calor, o som e o atrito. Então, esses três tipos de energia, a gente não queria que eles fossem transformados, mas eles acontecem durante o processo. Então, são formas de energia não útil. E a energia útil, no caso, seria o movimento, que é a energia que a gente quer utilizar, certo? Então, energia não útil é aquela que a gente desperdiça e energia útil é aquela que a gente precisa ser transformado, certo? Então, para a gente entender o que diz de fato a segunda lei da termodinâmica, a gente precisa entender um conceito que ele é fundamental na física, que é o conceito de entropia. O que é a entropia? Na natureza, as coisas elas têm a tendência de mudar de estado. Por exemplo, se você coloca o gelo em cima da mesa, o gelo vai derreter. Então, o gelo ele é um estado mais organizado do que a água. Então, na natureza, as coisas tendem a passar do estado organizado para o estado desorganizado. Isso espontaneamente, certo? Então, por exemplo, se você queima um papel,
O estado organizado é antes, porque o papel está tudo bonitinho ali. Depois que você queima, a fumaça se espalha, a cinza se espalha, então esse é um estado desorganizado. Então, o que é a entropia? A entropia é a grandeza física que vai medir a desorganização de um sistema. Então, quanto mais desorganizado um sistema, maior é a entropia dele, certo? Aí, como exemplo, a gente tem aqui, ó, um copo com um determinado líquido e outro copo com outro determinado líquido. Imagine que eles podem se misturar, não é igual água e óleo que não se misturam. Se eu misturar esses dois líquidos, percebe que depois de um tempo, ó, os átomos dos dois líquidos eles vão se misturar. Então, esses dois estados aqui, ó, eles eram mais organizados, depois eles ficaram desorganizados. Então, a gente fala que a entropia do sistema aumentou, certo? Então, passou de um estado organizado para um estado desorganizado. Então, houve um aumento da entropia. E o que diz a segunda lei da termodinâmica? Existem várias maneiras da gente enunciar, ou seja, da gente falar o que é a lei. Eu escolhi duas aqui que eu acho que são as mais explicativas. Né? A primeira diz que a entropia de um sistema fechado é sempre crescente, ou seja, um sistema ele nunca passa de um estado desorganizado para um estado organizado espontaneamente, certo? Sempre vai acontecer o contrário. Então, por exemplo, esse líquido aqui, sem ninguém fazer nada, do nada ele não vai voltar para esses dois líquidos aqui, ele não vai se separar sozinho. Então, a entropia ela sempre vai aumentar, ela nunca vai diminuir. Isso é o que diz a segunda lei da termodinâmica. Ou uma outra forma da gente poder enunciar ela é a seguinte: a gente não pode transformar uma fonte de energia completamente em outra fonte de energia. Ou seja, aqui se a gente voltar no nosso exemplo da lâmpada e do motor, a gente não pode pegar a energia da gasolina e transformar em 100% em movimento. Parte da energia que veio da gasolina vai ser transformada em outras formas de energia não útil. Isso é o que diz a segunda lei da termodinâmica. É uma forma da gente entender como que a natureza funciona. Você nunca vai ter um rendimento 100%. Você sempre vai ter uma perda de energia nos processos. Beleza? Então, foi sobre isso a aula.